quero meditar com vocês hoje sobre um rei lá do Antigo Testamento, que é o rei Asa. Segundo a Crônicas, no capítulo 15, aliás 14, a história do rei Asa, ela se encontra em 2 Crônicas 14, 15 e termina no 16. E eu meditando nesses textos, né, que fala a respeito da vida dele, separei aqui alguns exemplos, algumas coisas para que nós venhamos a refletir no seu comportamento, na sua maneira de ser, os exemplos que ele nos deixou. E o título dessa mensagem de hoje é Rei Asa, um exemplo de como ser e de como também não ser um líder. Então nós veremos primeiro os exemplos que ele nos deixou de bom. Quais foram os bons exemplos que o rei Asa nos deixou aqui para a igreja do Senhor? Eu estava conversando com o barbeiro. Eu fui no barbeiro esses dias, aquele que cobra meia, só metade. E ele, na verdade, esse daí ele corta o cabelo do meu filho. Eu cheguei lá, falei: olha, muito prazer, então, sou o pai do Pedro, assim. Aí nós começamos a conversar. E eu sempre tenho falado aqui que nós temos que ser sal e luz, né, onde nós estivermos. E o meu filho, ele falou: ah, eu lembro do teu filho é um rapaz assim, sereno, boa gente, né, tranquilo. E eu falei: graças a Deus. Pensei, né, glória a Deus, Senhor. E aí no meio lá nós começamos a conversar. E ele fez uma pergunta, né, nós estávamos falando de igreja, falando de várias questões, né, de Bíblia. E ele fez uma afirmação, na verdade, né? Ele falou: olha, pastor, eu não consigo compreender o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. É como se existissem dois deuses. Aí eu falei: rapaz, isso é uma dúvida que na história da igreja muitos tiveram. Muitos. Para vocês terem uma ideia, eu falei para ele também, né? Existia um homem chamado Marcion, lá no 2º século. E ele não aceitava. Ele começou, ele saiu da igreja, né, pediu ali a carta lá para os apóstolos, né, vamos pensar assim como nos dias de hoje. Pediu a carta: olha, que eu não aceito. E fundou uma outra comunidade. E ele só aceitava alguns livros, algumas epístolas de Paulo, os evangelhos, e não aceitava o Antigo Testamento. E em outros momentos também da história da igreja sempre aconteceram confusões, né, em relação à interpretação do Antigo e do Novo Testamento. E eu expliquei para ele, falei: querido, a questão é o seguinte: nós temos que analisar o contexto histórico do Antigo Testamento, como as coisas aconteceram. É difícil a gente falar de uma forma assim teológica para que as pessoas entendam, né? Então a gente tem que usar uma forma mais simples. E aí na hora ali eu expliquei para ele, falei: olha, faz o seguinte, vá no Novo Testamento e olhe para Jesus. Ele explica o Antigo Testamento. Jesus explica o Antigo Testamento. E não são dois deuses, é um Deus só. Só que os momentos são diferentes.
No Antigo Testamento, principalmente na história de Israel, era um contexto de conquista, de guerra. O povo estava em guerra, o povo estava conquistando, saiu do Egito. Então o Senhor precisou colocar ali para o seu povo leis. Eles não tinham noção do que era certo e do que era errado em relação a Deus, em relação à vontade do Pai. Então o Senhor teve que colocar leis severas, de separação, de santidade, de mostrar muitas coisas ao povo de Israel. Agora, quando nós olhamos para Jesus, principalmente no Sermão do Monte, ele mostra ali qual é ou quais as fontes, as verdades em relação a Deus, em relação a muitos temas do Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus fala: foi dito aos antigos, odeiem os seus inimigos. Odeiem os seus inimigos. Olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos digo. Está fazendo o quê? Uma reinterpretação da lei. Está mostrando quem é Deus, quem é Yahvé, qual é a vontade de Deus, porque Ele é Deus. Então Jesus, Ele coloca para o mundo todo, para a sua igreja, para todos aqueles que têm dúvida, quem verdadeiramente é Deus e qual a sua vontade. Eu, porém, vos digo: amem os vossos inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. O conceito é totalmente outro. E aí ele ficou pensando, né, e falou: sabe que você tem razão? Você me deu uma outra visão em relação à Bíblia. Vou ler a Bíblia com outros olhos. Nós conversamos ali mais um pouquinho. Então esse mesmo conceito eu quero passar para você. Não faça essa divisão do Antigo e o Novo Testamento, de um Deus no Antigo Testamento. Não, o Deus é o mesmo. O momento histórico é outro. É isso que nós temos que entender. Por isso que Jesus disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. E quando Ele fala para nós examinarmos as Escrituras, é porque nós temos que examinar. Por que não? É para nós examinarmos o Antigo Testamento. Quando Ele disse isso, o Novo Testamento não existia. Quando Paulo instrui a igreja, o Novo Testamento não existia. Quando se fala em Escritura na Bíblia, tanto no Novo quanto no Antigo, está falando do Antigo Testamento. E nós temos aqui o exemplo da ação de Deus no Antigo Testamento, e vamos tentar aqui aplicar isso em nossos dias, e tendo como base aquilo que Jesus nos deixou. O rei Asa, ele foi bisneto de Salomão, pai de Josafá, filho do rei Abias. Aí vamos lá para a história. Por várias vezes já comentei isso com vocês. Nós tivemos Saul, Davi e Salomão. E quando nós pensamos no rei Salomão, que começa um ministério, um reinado, ele começa a ser um bom líder. Por quê? Por que ele começou o seu ministério, o seu reinado tão bem? Porque ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria, e o texto nos mostra que o seu coração, naquele momento, era um coração simples, humilde. Era um homem que praticamente estava falando assim para o Senhor: Senhor, me ajuda, eu não tenho, em outras palavras, eu não tenho como dirigir um povo, eu não tenho como tomar decisões corretas. E nós somos assim, nós não sabemos tudo. O Senhor nos prepara na nossa caminhada, da nossa história de vida, mas eu tenho certeza, e quero dizer isso para vocês: Deus, Ele quer sempre que nós estejamos orando em comunhão, pedindo ao Senhor a direção. Não que nós venhamos a agir sozinhos, confiados em nossa própria experiência e naquilo que nós estamos vendo. Não, Deus quer sempre que nós estejamos olhando para Ele, pedindo a orientação dEle. E Salomão começou muito bem, porém no caminhar da sua vida, ele deixou que pequenas coisas começassem a atrapalhar o seu ministério. O conceito de muitas mulheres, aí vou voltar na questão histórica. O momento histórico ali era de guerra, era de conquista. O reino de Israel conquistava e fazia acordos com outros reinos, com outras nações,
E nesses acordos entravam ali as mulheres, era a cultura da época. E ele permitiu que essas mulheres chegassem, montou ali, como a palavra do Senhor diz, ele tinha 1000 mulheres no seu harém, aproximadamente, entre concubinas e aquela confusão toda. Eu fico imaginando, queridos, imagina só a confusão. Se uma mulher só é uma bênção, imaginem 1000. Quantas bênçãos. Mas ontem eu abri o culto aqui lendo Provérbios 31, Provérbios do rei Lemuel, quando ele fala da mulher virtuosa. Essa mulher é uma bênção. E passando também em relação ao homem, quando nós, como o apóstolo Paulo entendeu, em Cristo não tem homem e mulher, não existe escravo e nem liberto, nós somos um só corpo. Pensando agora nesse conceito, quando a pessoa está na presença de Deus, ela é humilde, ela é uma bênção. Agora quando ela, como eu falei agora, ela quer caminhar sozinha, aí a coisa complica. E Salomão, ele se deixou levar. Eu não enxergo que o problema estava na questão da quantidade, mas dos problemas que essas mulheres trouxeram para Salomão, porque cada uma vinha de uma cultura religiosa diferente, e cada uma trazia conceitos religiosos diferentes. E Salomão começou a abrir espaços na sua agenda, e começou a olhar com outros olhos, achando que não teria problema se ele abrisse, desse ali uma brechinha. Olha, vamos imaginar aqui, ele dormiu com a 315, né? Aí na manhã seguinte, os dois conversando, tomando um café, como o Roberto Carlos tem na sua música, amanhã de manhã eu vou pedir só um café para nós dois. Tomando café lá com a 315, ela fala assim: Salomão, vamos imaginar, será que eu poderia erguer aqui uma imagem, uma estátua do Deus lá do meu pai? Porque é um costume nosso. Será que pode ser assim? Aí Salomão, sabe quando mulher fala, né? Daquele jeito, né? Que o pastor Oshílio falava, né? A mulher tem uma força que ela sabe. Ele dizia que elas não sabem, né? Mas eu sei que elas sabem. Elas sabem da força que elas têm. E elas pediam com aquele jeitinho. E Salomão, isso aqui é tudo imaginação, tá, gente? Salomão, não tem problema, né? Só uma imagem, só um deusinho qualquer. Só que nós não temos ideia do significado no mundo espiritual de um Deus, pensando lá no Antigo Testamento, de tudo que estava por detrás disso, de tudo que está por detrás de muitas questões que nós temos nos nossos dias, espiritualmente pensando. Um objeto no mundo espiritual, quer você creia ou não, mas ele dá abertura para que no mundo espiritual demônios venham a agir. Você sabia disso? Um objeto. Quantas histórias nós ouvimos de Deus usando pessoas, dizendo para outras pessoas, usando profetas: olha, tem na tua casa um objeto ali que foi consagrado, está lá. Então eu quero que você vá lá em tal lugar e tire aquilo de lá. Quantas histórias nós já ouvimos? E é mais ou menos essa ideia que nós temos no Antigo Testamento. Por detrás de uma estátua, de um ídolo, forças demoníacas entraram em Israel, como sempre eles estiveram. Eu estava lendo Êxodo capítulo 32, quando o povo peca, levantando um bezerro de ouro, saíram do Egito, queridos, viram milagres, coisas lindas, maravilhosas que Deus fez lá no Egito.
Egito e coisas que Deus fez no caminho. Eles estavam no início, vamos dizer assim, do andar com Deus, e já começaram a adorar outros deuses, ergueram um bezerro de ouro. E no capítulo 32, no verso 32, Moisés ele vai interceder pelo povo, e ele vai falar com Deus. Ele diz assim: Senhor, perdoa o pecado desse povo, perdoa, eles pecaram contra ti. Se o Senhor não perdoar, risca o meu nome do livro da vida. E Deus fala para Moisés: eu riscarei do livro da vida aqueles que são maus, aqueles que me desagradarem, aqueles que me desonrarem, eu riscarei do livro da vida. Ainda que eu entenda, não sei se vocês entendem assim, da mesma forma, de que quem não está no livro da vida nunca foi salvo. Em outras palavras, quem não ama a Deus, quem não age de acordo com a vontade do Pai, é aquela questão teológica que Deus ele não tira a salvação. Se a pessoa ela está agindo de uma forma que não é da vontade do Pai, e ela persiste nisso, é porque ela nunca foi salva. Nunca foi salva. O Senhor tem os seus escolhidos. O Senhor tem os seus escolhidos. Na quinta-feira, o evangelista Daniel trouxe aqui uma palavra falando sobre os 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas só um foi salvo, porque Jesus falou: a tua fé te salvou. E eu entendo que ele já fora salvo antes da fundação do mundo. Deus já sabia das atitudes. Por isso que Jesus tem um conceito na teologia calvinista que diz: é a perseverança dos santos. A perseverança dos santos. É isso que nós temos que prestar atenção. Quem perseverar? No livro de Apocalipse está escrito: aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que ficar firme, ser fiel até a morte, e você vai receber a coroa da vida. Glória a Deus. Os deslizes que os servos de Deus deram, como Salomão e outros, nós não entendemos, muitas vezes não compreendemos. Até o próprio Asa, nós vamos falar sobre isso rapidamente, daqui a pouco. Nós não entendemos, mas o Senhor é aquele que discerne o coração humano. Muitas pessoas estão em dúvidas: será que o meu pai, que a minha mãe, que o meu irmão? Deus é quem julga. Deus é quem julga. Tem uma palavra lá na primeira carta de João, ele diz assim: que todo aquele que ama o próximo, todo aquele que ama de verdade, é nascido de Deus, vem de Deus. As atitudes que as pessoas têm, o Senhor vai julgar pelas atitudes. Mateus capítulo 25, isso deixa bem claro. Mas voltando aqui à questão dos reis de Israel, e Salomão, ele abriu brechas. Toma cuidado com as brechas que você abre. Toma cuidado com as pequenas coisas que vão entrando na tua vida espiritual e você acha que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver eu aceitar tais ideologias. Isso aqui é moderno, é modernidade, é contemporâneo. Olha o pensamento desse filósofo, olha o pensamento desse homem, desse governante. Não tem nada a ver. Olha o que esse professor está dizendo. Esse cara é o cara, né? Revolucionário. Olha, ele pensa nos pobres, ele está aqui defendendo os pobres. Toma cuidado com ideologias, toma cuidado com aquilo que você escuta, lê, os livros que você lê. Preste atenção, peça a Deus discernimento, para que você não seja enganada espiritualmente, porque aqui Satanás está nos mostrando que ele veio e já colocou ali, atrás dos ídolos, atrás da idolatria, estava ali a marca de demônios, de Satanás, para agir na nação de Israel, que sofreu por toda a sua história. Sofreu. Enquanto essa maldição esteve sobre o povo de Israel e Judá, eles sofreram com a separação de Deus. Então tome cuidado com as brechas. E quando Salomão morre, aquele estigma daquelas aberturas que Davi começou a dar, das aberturas que Salomão começou a dar,
sobreveio sobre os seus filhos. Quando Salomão morreu, Roboão, ele era para ser rei de todo Israel, o filho de Salomão, e ele começa ali a vacilar. Em primeiro lugar, ele vai, ao invés de consultar, ou pelo menos de atender o conselho dos mais velhos, daqueles que têm experiência, não, ele não aceitou o conselho dos mais velhos. Ele foi até eles, pediu o conselho, eles falaram, mas ele fez o contrário, foi falar com seus amigos de infância. Nostalgia. Eu vou falar com... As pessoas nem estavam na presença de Deus, aqueles rapazes nem estavam na presença de Deus, e aquela lembrança, não, eu vou falar com os meus amiguinhos, na linguagem de hoje, nós andamos juntos, né, de carrinho de rolemã, batemos uma bola, são meus amigos, eu confio neles. Cuidado com pessoas que estão ao teu lado, cuidado com pessoas que o inimigo muitas vezes traz de volta, pessoas que fizeram mal a você num determinado tempo da tua vida, e de repente o inimigo traz essa pessoa de volta através das redes sociais. Quantos homens estão caindo em laços no Facebook, em outras redes, porque o meu amigo de infância, aí começa aquela conversinha, sabe? Principalmente com as amiguinhas. Mas que beleza, quanto tempo, né? A gente podia marcar um encontro, né? Foi isso que aconteceu com ela? Foi? Você está por dentro, Isaac? Eu estou só dando exemplos, queridos. Eu estou falando uma coisa que é real, que acontece. E ele foi e consultou seus amigos de infância. E sabe o que eles disseram? Olha, ele diz assim: os mais velhos disseram para eu acalmar, para eu tirar um pouco do peso. Vamos falar em relação política, financeira. Vamos tirar um pouco de imposto. Vamos, fazer um novo ministério, economizar. Esse foi o conselho dos mais velhos. E quais foram os conselhos dos mais novos? Olha, se a mão do teu pai foi pesada, que a sua seja o dobro. Não amoleça com esse povo. Não amoleça. E o que aconteceu? Guerra, separação. Jeroboão foi pleitear, foi tentar ali uma reconciliação, não deu, e aconteceu uma guerra e separação. O reino foi dividido, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul, Judá ali e Benjamim. E aconteceu ali a desgraça e começou a ter guerras entre o Israel do norte e Israel do sul, em vários momentos da história dos dois, e outros povos que vinham. Por quê? Porque não buscam a Deus, não pedem auxílio ao Senhor. E vamos aqui nos bons exemplos de Asa. A primeira coisa que ele fez, uma das primeiras coisas que ele fez no seu reinado, no seu governo, foi tirar a idolatria, ou pelo menos tentar tirar essa idolatria que vinha de tempos e tempos. E uma coisa que Jeroboão fez lá no norte, uma das primeiras coisas, foi instaurar ainda mais a idolatria. Levantou um bezerro de ouro em Betel e outro na tribo de Dan. 2 lugares para a idolatria, sendo que Deus olhava para o templo de Jerusalém. Não tinha que ter outro lugar de adoração. O lugar de adoração era em Jerusalém. E uma das primeiras coisas que o rei Asa fez foi tirar a idolatria. Tirar a idolatria. Está no capítulo 14, no verso 1. Ele diz aqui, olha: e Abias, pai de Asa, descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E seu filho Asa foi o seu sucessor, e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Verso 2: e fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estranhos e os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados, que em outras traduções é colocado como postes ídolos.
e ordenou a Judá, em segundo lugar, queridos, primeiro, tirou a idolatria. Em segundo lugar, ordenou ao povo que adorasse a Deus. Ordenou ao povo que adorasse a Deus. Verso de número 4. Ordenou ao povo de Judá que buscasse ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e obedecesse às suas leis e aos seus mandamentos. E assim ele começou o seu reinado. Uma coisa que eu quero pedir a vocês, e também é um conselho que eu dou a mim mesmo: nós temos que identificar o que é que está nos separando de Deus, o que é que está esfriando a nossa vida espiritual. O que é que está? Qual é o momento que você está vivendo? O rei Asa, ele identificou qual era o problema que estava acontecendo em Judá. Qual era o problema principal aqui? A idolatria. Ele identificou. Eu peço a você, peça a Deus que você possa identificar o que é que está acontecendo na tua vida, o porquê que muitas vezes nós desanimamos, o porquê que muitas vezes nós oscilamos, o porquê que a palavra de Deus, não estou falando somente desse altar, mas de diversas formas pelas quais Deus fala contigo. Por que essa palavra ela não entra no teu coração de uma forma que você tenha esse entendimento pleno da vontade de Deus? Identifique isso na tua vida. Faça como o rei Asa, ele identificou o que é que estava fazendo com que Judá estivesse morrendo na presença de Deus. No caso aqui era a idolatria, e na tua vida e na minha vida. É por isso que nós temos que estar em espírito e em verdade, em vigiando e orando o tempo todo, porque senão nós cairemos. Nós cairemos espiritualmente, nós iremos esfriar, nós iremos ter outras visões do mundo espiritual. Nós começaremos a olhar mais para o homem, para os defeitos das pessoas, e não vamos olhar para Deus. Não olharemos para Deus quando nós estamos nesse processo de esfriamento. Por isso que Jesus fala para a igreja de Éfeso: olha, vocês são uma bênção, nas minhas palavras, mas vocês têm que voltar ao primeiro amor. Vocês têm que voltar ao primeiro amor. Por que Jesus fala isso com a igreja? Porque a igreja estava se afastando espiritualmente. As coisas podem dar certo, olhando para a tua vida profissional, para a tua vida espiritual, as coisas podem estar dando certo, mas não significa que Deus está nesse negócio. Não significa. Pode significar sim, se a tua vida estiver no altar, se a tua vida estiver na presença de Deus, e as coisas começarem a andar como aconteceu no reinado de Asa. Deus proporcionou um tempo de paz. Mas o contrário também pode acontecer. Quantas pessoas estão bem financeiramente, estão bem profissionalmente, e até a família está indo, está caminhando, mas elas estão frias. E o que acontece? No mundo espiritual, o inimigo vai lutar para que essa situação permaneça. Ele não quer que você se aproxime do Senhor, ele não quer que você se aproxime de Deus. E trazendo uma luta, trazendo um problema, ele vai fazer com que muitas pessoas se lembrem de Deus. E ele não quer isso. E as coisas começam, e ele vai dando corda, ele vai dando corda, e ele vai dando corda. Mas aí de repente vem o tombo. De repente vem o tombo. E aí nós acordamos. E aí as pessoas acordam. Identifique isso. Eu sempre lembro eu posso dar o exemplo do Pop, do nosso irmão Alex. O Walter até falava, né? Que o Pop era... Como é que era, Pop? Ostentação. Ostentação. Ele não estava vendo isso na vida dele. Ele hoje reconhece quantas vezes passei aqui, ó, de quinta-feira. Posso falar isso, Pop? Pode falar. Eu estou falando, né? Ô pastor, quantas vezes passei aqui de quinta-feira, pastor Hostílio aqui, eu não parei para adorar a Deus.
sendo que o dom que Deus deu a ele para tocar, para levar a igreja à adoração. Quantas vezes, sabe quando a pessoa reconhece isso? Quando ela está se convertendo, quando ela está reconhecendo que todas as coisas vêm de Deus, que tudo vem do Senhor, que não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Quando nós começamos a reconhecer que tudo que eu tenho, a minha família, o meu trabalho, o meu emprego ou o meu desemprego, que tudo é permissão do Senhor para que essas coisas venham a cooperar para o meu bem. Quando nós reconhecemos isso, o Senhor começa a te abençoar de uma forma especial. Então, queridos, Asa começou bem, identificando qual era o problema. E ele passou um tempo sem guerras. Judá passou um tempo sem guerra, como o texto está aqui. Mas de vez em quando, o Senhor prepara, o Senhor permite que uma situação venha acontecer, para ver qual vai ser a minha reação, para ver qual vai ser a tua reação. E ele permitiu que a Etiópia viesse com um exército poderoso. Um exército poderoso. Para que vocês tenham ideia, alguém sabe quantos soldados o Brasil tem no exército? Alguém, você sabe, Elton? Aproximadamente 250 mil, né, pastor? Aproximadamente. Os exércitos aqui desse texto, só em Judá, tinha aproximadamente 400 mil soldados. Aproximadamente 400 mil soldados. E o exército da Etiópia tinha muito mais. Olha o tamanho do nosso país, olha o tamanho de Judá, queridos. Quantas pessoas, quantos soldados esses homens tinham? Davi chegou a ter um exército, Salomão, né? Um exército poderoso, e outros reis. E Deus permitiu que esse exército poderoso viesse contra Judá. Só que o que Asa fez? Ele orou a Deus. Ele reconheceu: Senhor, eu sou pequeno, eu não tenho como vencer esse exército, eu não tenho como... Olha o que ele disse aqui, olha, no verso 11 do capítulo 14. E então Asa clamou ao Senhor seu Deus, dizendo: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Olha aqui a atitude desse homem. Ele tinha o seu exército, ele tinha generais, ele tinha esquemas de guerra, ele sabia, ele conhecia a guerra, mas ele colocou a sua confiança em Deus. Ele falou: é o Senhor. E o texto, nós não sabemos como Deus fez. É interessante isso. Muitas coisas acontecem e nós não sabemos como Deus faz, o porquê. Mas olha o que Deus fez no verso 12 do capítulo 14. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá, e os etíopes fugiram, e Asa e o seu exército os perseguiram até Gerar, e caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se, e foram destruídos perante o Senhor e suas forças. Quem derrotou o exército? Foi o Senhor. O autor aqui, ele não colocou como Deus fez. Geralmente Deus cria confusão, Deus levanta, em outras ocasiões Deus fez com que um exército tivesse medo de um som tão grande, parecendo que existia 3 vezes mais homens, e aquele exército saiu apavorado, correndo. O Senhor faz coisas maravilhosas, o Senhor faz milagres, o Senhor continua reinando. Oh Deus maravilhoso. Depois Asa começou uma reforma, ainda voltando para a espiritualidade. Ele começa uma reforma dando ouvidos ao profeta do Senhor. E no capítulo 15 diz assim, olha: o Espírito do Senhor veio sobre Azarias,
filho de Obed, e ele saiu para encontrar com Asa, e lhe disse: escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim, o Senhor está com vocês, quando vocês estão com ele, e se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Não tem segredo aqui, né? Não tem segredo. Quando nós buscamos a Deus, quando nós estamos na presença do Pai em oração, entendendo o que está acontecendo no reino de Deus, onde eu posso me colocar, o que eu estou fazendo aqui, qual é o objetivo, o que o Espírito Santo de Deus tem me tocado a fazer nesse ministério, nessa empreitada que nós estamos vivendo. Quando nós buscamos a Deus, Ele fala, Ele dá direção, e foi isso que Ele estava fazendo aqui com o povo de Judá. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Você tem ouvido? O Senhor tem te dado instruções? O Senhor tem te dado instruções de diversas formas, como eu disse agora há pouco. Ele fala. E você tem colocado a tua vida à disposição de Deus? Ou você está mais preocupado com os seus afazeres? Ou nós estamos mais preocupados com as coisas que nos cercam, com os nossos afazeres? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus também nos dá prioridade. É isso que o texto está dizendo, é isso que o profeta está falando. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. Estava conversando com o Gabriel ontem. Tá difícil aqui o negócio. Conversando com o Gabriel, filho do Tino, ontem. E eu falei para ele o seguinte: dentre muitas coisas que nós conversamos, falei: Gabriel, resumindo, né, olha para aquela parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. O que acontece ali naquela parábola? O filho mais novo, ele pede os seus bens, pede a sua parte, e o seu pai dá. E aí de repente ele resolve ir embora. Ele foi embora, ele saiu da presença do pai. O que um pastor, o que um líder tem que entender é que há ocasiões que nós temos que ir sim atrás da ovelha ferida. Mas quando a ovelha sai com arrogância, quando o irmão, a pessoa sai da forma que o filho pródigo saiu, o texto está me dizendo, pelo menos eu entendo, que o pai não deve ir atrás. Tem que ter discernimento. O que é que está acontecendo com essa ovelha? O que é que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela está assim? Por que ela está afastada? As coisas, né? A vida, ela é difícil, nós temos problemas, nós nos desanimamos, enfim, são muitas coisas. Mas quando se afasta da presença de Deus, quando sai da casa do pai com arrogância, o pai não vai atrás, ele espera o filho cair em si e entender. Aí o pai está sempre de braços abertos, para acolher de volta o filho rebelde, aquele que volta transformado. Enfim, queridos, Deus é assim: buscar-me-eis, a palavra do Senhor diz, e me achareis, quando me buscares de todo o coração, não de meio coração. Quando nós buscamos a Deus, Ele se faz presente, Ele fala conosco. Quando somos dirigidos por Deus, nós tomamos decisões importantes em relação a situações que estão paradas. Uma atitude que o rei Asa tomou foi que ele percebeu. Você pode ler lá no verso 18. O rei Asa chegou até, no capítulo 15, tá? No verso 18.
O rei Asa chegou até a depor a sua avó Maaca da posição de rainha mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Agora olha a visão que Deus deu para o rei Asa. Era sua avó, fazia parte da sua família, estava ali influenciando o teu reino, como eu disse agora. Ela levantou ali um altar idólatra, e como eu falei, atrás dessas questões, existem questões espirituais importantes que nós temos que entender. Demônios estavam ali, e Asa teve o discernimento, e ele nem se preocupou se era uma pessoa que tinha um prestígio ali no reino, se era sua própria avó. Ele falou: olha, sai, vou depor a senhora desse posto de conselheira. Provavelmente era uma pessoa influente naquele reino, uma pessoa em que as pessoas estavam sendo afastadas da presença de Deus, e muitos pensavam que ela tinha sabedoria, muitos pensavam que ela tinha espiritualidade, mas na verdade ela não tinha, era uma idólatra, estava afastando. E quando nós estamos na presença de Deus, quando nós somos dirigidos por Deus, Ele nos dá esse entendimento. O rei Asa teve esse entendimento, e ele afastou, tirou aquela mulher da sua posição. O verdadeiro governante, ele tem que ter coragem. O verdadeiro líder, ele tem que ter coragem, e tem que fazer aquilo que Deus está ordenando, aquilo que o Senhor está mandando. Às vezes nós não entendemos, aquilo que Deus está mandando a nós fazermos. Nós não entendemos, mas vamos fazer porque se nós tivermos certeza que é o Senhor que está mandando, não tem como dar errado, não tem. E aí eu tenho aqui mais coisas de exemplos, né, do rei Asa em relação a como ser um bom líder. Mas eu quero pegar aqui os exemplos de como rei Asa errou, de como não ser um governante. No capítulo 16, o autor, ele vai mostrar aqui que lá no reino do norte estava reinando Baasa, o rei de Israel, e ele invade Judá, invade uma cidade, e aí o rei Asa, ele quer negociar, diferentemente da forma que ele agiu lá no início, quando os etíopes estavam ali dominando, querendo invadir, querendo guerra contra ele, contra Judá. Ele buscou o Senhor, mas olha o que ele fez. No capítulo 16 vai dizer que ele buscou a ajuda do rei da Síria, Ben-Hadad. Foi lá pedir ajuda, e como eu falei agora, e deu certo. Eles derrotaram Israel. Lembra que eu falei assim: olha, está dando certo, mas preste atenção, se Deus está nesse negócio. Deus não estava. As coisas deram certo, eles venceram o rei de Israel. Mas aí o Senhor levanta profeta. O Senhor levanta profeta, querido, para falar com o servo dele, para nos mostrar o caminho. O texto que o pastor Raimundo abriu aqui, o apóstolo Paulo diz: dê ouvido às profecias. Dê ouvido àqueles que são pessoas que são usadas por Deus. Dê ouvidos, peça discernimento. E aí o profeta Anani, no verso 7, ele chega até o rei Asa e diz assim: naquela época, o vidente Anani, o profeta, né, foi dizer a Asa, o rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, o seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu a ajuda do Senhor, Ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra,
para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Quero chamar a tua atenção de novo. Deus escolheu esse homem para reinar. Deus escolheu, assim como escolhera outros homens. Mas não deixe um exemplo que nós vemos aqui na vida de Asa. Não deixe o orgulho e a arrogância entrar no teu coração. Não deixe. Você que é líder, você que tem uma posição na tua empresa, ou você que até é subordinado, mas não deixe o orgulho e a arrogância entrar no teu coração. Esse homem foi escolhido por Deus, assim como Saul, assim como Davi, assim como Salomão e assim como outros reis. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 13 que as autoridades, enquanto autoridades, elas foram colocadas ali por Deus. Deus dá a oportunidade. Nós vamos começar agora um novo governo a partir do ano que vem. Eu não sei como vai ser. É claro que ele cometeu erros na sua vida. É claro que ele falou algumas coisas. É claro que ele mostrou em determinados momentos a sua maneira de ser, que desagradou muitas pessoas. Mas uma coisa, queridos, nós vamos ter que reconhecer, se foi sincero ou não. Uma coisa nós teremos que reconhecer. A primeira coisa que ele fez quando soube que estava eleito foi agradecer a Deus. Agradecer. Nunca eu vi isso. Nunca eu vi na história do Brasil um presidente a público agradecer a Deus com uma oração, com a Rede Globo ali filmando. Eles tiveram que engolir essa. Não estou colocando aqui, não estou defendendo ninguém, só estou falando da atitude que ele teve. Como vai ser, só Deus sabe. Se ele continuar humilde, se ele é humilde, se ele continuar na humildade, nós temos certeza que o Senhor estará com ele, o Senhor estará com o nosso país. Agora, se derrapar, como aconteceu aqui com Asa, o que ele fez aqui? Depois que o profeta chegou e falou para ele, ele não gostou, mandou prender, e a sua vida, como o texto diz, guerras. O Senhor permitiu que outros povos viessem e invadissem Judá, até chegar ao ponto de no ano 586, 587, a Babilônia vir e acabar com tudo. E para finalizar, olha o último exemplo de como não ser um líder ou uma pessoa que está numa posição privilegiada como ele estava. No verso 12: no 39º ano, reinou 39 anos. Asa foi atacado por uma doença nos pés, e embora a sua doença fosse grave, olha a diferença aqui, ele não buscou a ajuda de Deus, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. E no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus antepassados. Não buscou ao Senhor como no começo, mas preferiu buscar os médicos. Como o louvor que nosso irmão cantou aqui, eu reconheço que a enfermidade ela pode chegar até o meu corpo, chegar até o teu corpo. O apóstolo Paulo deu alguns exemplos de que a enfermidade pode acontecer com o crente. Muitas pessoas ficam, mas eu sou crente, e ficam olhando aí para igrejas de televisão, dizendo que na vida do crente não pode ter isso, não pode ter aquilo, não pode ter luta, não pode ter enfermidade. Tudo mentira. Tudo mentira. Pode acontecer sim. Meu corpo pode ser acometido de enfermidade. A diferença está em como eu vou reagir. Eu vou buscar ao Senhor,
pedir a direção, e Deus pode curar sim, instantaneamente, como nós temos exemplos na palavra de Deus, como Ele pode preparar para que eu ou você sejamos amparados por médicos, e Ele estará abençoando os médicos, porque todas as coisas vêm dele. Amém. Tudo é para Ele. Glória a Deus. Porque dele e por Ele são todas as coisas. Amém? Amém. E as palmas louvam.